Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 ao diante. Vai falar acerca da dracma perdida. É a parábola da dracma perdida. Lucas 15, 8 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu achei interessante nessa palavra que o Senhor disse, nessa parábola, percebe que Jesus está contando uma parábola, e ele fala que a mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma. A dracma é moeda. Agora é interessante, percebe que ela tinha 10 moedas em mãos, aí a Bíblia diz que ela perde uma. Ela perdendo uma, ela vai acender a lâmpada, vai varrer a casa e vai procurar com muito empenho até encontrar. Olha que interessante, irmão. Percebe que se ela acendeu a lâmpada, significa que a moeda tinha caído no escuro. E não tem como você encontrar nada no escuro, irmão. Agora escuta só. Aí ela acende a lâmpada. Quando ela acende a lâmpada, ela varre a casa. Quando ela varre a casa, ela encontra pela moeda. O interessante, se você pegar para perceber, percebe que ela perdeu facilmente a moeda. Mas o mais difícil foi ela encontrar. Olha que tremendo. Ela perdeu facilmente uma moeda. Agora, para encontrar, o processo foi mais demorado, porque percebe, teve que acender a lâmpada, teve que varrer a casa, até encontrar, porque foi fácil a moeda cair. O difícil foi para a mulher encontrar a moeda que se perdeu. É fácil você cair em pecado hoje, é fácil você cair, a queda é fácil. O difícil é você recuperar aquilo que você perdeu, a essência, a presença. Aí escuta só, olha que interessante, percebe que a mulher, ela vai acender a lâmpada, ela vai varrer a casa, e vai procurar pela moeda até que ela encontra. Percebe que o que vai fazer essa mulher encontrar a moeda foi ela acender a lâmpada. Só que o interessante é que quando ela acende a lâmpada, ela varreu a casa. Então percebe que a luz, ela expõe. A luz, ela traz clareza para o ambiente. Percebe que quando ela acendeu a lamparina, a Bíblia diz que ela varreu a casa. Percebe que a luz mostrou que a casa está suja, porque a luz, ela expõe. Escuta só, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Agora é interessante que quando essa mulher acendeu a lâmpada, ela varreu a casa, porque a luz mostrou que a casa está suja. Percebe que se não fosse a claridade da luz, de modo nenhum essa mulher ia perceber que a casa estava suja. Por isso que é necessário você se aproximar da luz. Quando você peca, você erra, você fala assim: eu não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais buscar. É nessa hora que você tem que se aproximar da luz, porque a luz vai te mostrar o quão sujo você está. A luz, ela te expõe para tratar. Aleluia! Aí escuta só. Glória a Deus, escuta só. Percebe que a mulher, ela acende a lâmpada e ela varre a casa até que ela encontra pela moeda. Percebe que o que fez essa mulher encontrar a moeda foi ela varrer a casa para ela poder encontrar a moeda. Ela acendeu a lâmpada, ela varreu a casa e procurou pela moeda até que ela encontrou. Agora escuta. Olha que interessante. Ela acendeu a luz, varreu a casa. Quando ela varre a casa, ela encontra a moeda. O que caiu, irmão, foi uma moeda. E moeda tem valor. Percebe, o que caiu foi algo que tinha valor, uma moeda. Percebe que para ela encontrar o valor, ela teve que limpar a casa, teve que varrer a casa. Percebe que quando ela varre a casa, ela encontra a moeda perdida. Ela só encontrou o valor quando ela fez uma limpeza na casa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você só vai encontrar o valor dentro de você quando você limpar, quando você tirar o pecado, quando você fazer uma faxina na sua vida. Aí você vai encontrar o valor que está dentro de você. Porque percebe, o que estava escondendo o valor daquela moeda, o que estava escondendo a moeda era a sujeira. Porque percebe que quando ela varre, ela encontra pela moeda perdida. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Varre a casa, faça uma faxina na tua vida, que você vai encontrar o valor dentro de você. O pecado, ele esconde o valor. Aleluia, glória a Deus. Escuta só, aleluia. Percebe, quando ela varreu a casa, ela achou a moeda. Quando ela fez uma faxina, ela achou algo de valor. Porque o pecado, irmão, ele esconde. O pecado, ele deixa oculto o valor. Ele oculta o pecado oculta o valor que você tem. Percebe, o que se perdeu foi uma moeda. E a moeda tem valor. Mas percebe, se aquela mulher varreu, significa que só quando ela varre, quando ela faz uma limpeza que ela encontra.
Porque estava escondendo o valor, a moeda, era a sujeira. A sujeira que esconde. Olha que interessante, irmão. O pecado, ele esconde o valor que você tem. Quando você decidir fazer uma limpeza, quando você decidir remover o pecado, a sujeira, quando você fazer a faxina na tua vida, você vai ver o valor que você tem para com Deus. Escuta só, percebe que Jesus, ele conta uma parábola, e ele vai falar assim, quando a mulher acha a moeda, ela vai reunir as amigas e vizinhas, e vai dizer, alegre-se comigo, porque encontrei minha moeda perdida. Percebe que ela se alegrou por uma moeda que ela se perdeu. Aí Jesus fala, há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Percebe que ele compara uma moeda com um pecador. Por quê? Porque o pecador, ele tem valor. O que Deus abomina, irmão, é o pecado. O pecado Deus abomina. A Bíblia diz que o Senhor, ele abomina a iniquidade. A iniquidade Deus abomina, mas o pecador tem valor. Aleluia! Glória a Deus! Aí escuta só. Aí percebe que ele compara um pecador com uma moeda. Porque o pecador tem valor para Deus. O que não tem valor para Deus é o pecado. O pecado que Deus abomina é o pecado. É a iniquidade. A Bíblia diz que ele aborrece a iniquidade. Deus não tem prazer, irmão, na iniquidade. Mas o Senhor ama o homem pecador. Agora escuta só. O que me chamou a atenção nessa parábola, percebe que a mulher, ela tinha 10 moedas em mãos. Ela perdeu uma. Se ela perdeu uma, significa que ela ficou com 9 moedas em mãos. Mas percebe que ela não está se importando com a quantidade que está em mãos. Porque percebe, irmão, ela tinha 10. Ela perdeu uma. Se ela perdeu uma, ela ficou com 9. Então percebe que está uma quantidade maior em mãos. Mas ela não quer saber da quantidade maior que está na mão dela. Ela vai se importar com aquilo que perdeu. Percebe que ela vai varrer, ela vai limpar até encontrar. Porque ela não está preocupada com valores, ela está preocupada com aquilo que perdeu. Não importa a quantidade, o que importa é aquilo que perdeu, rapaz. Porque tem muita gente que tem quantidade, mas não se importa mais com aquilo que perdeu. Não adianta ter bem, ter riqueza, mas não se importar com a presença de Deus. Não adianta. Aleluia, essa mulher aqui não. Percebe que ela tem 10, mas ela perdeu uma. O que acontece? Ela vai fazer o quê? Procurar por aquela única moeda que ela perdeu. Ela não está dando valor para a quantidade maior que está em mãos. Ela vai se importar com aquilo que ela perdeu. Porque percebe, ela tinha 9, mas ela foi em busca daquilo que se perdeu. Tem muita gente hoje assim, preocupada com os bens, com riqueza, e não está mais se importando, não está mais dando valor para aquilo que ela perdeu. Não está dando mais valor para a presença, quer saber de bens e não da presença. Jesus disse em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Olha que interessante. Percebe que ela tinha 9, porque ela perdeu uma, né? Ela tinha 10, ela perdeu uma, ficou 9. Aí percebe que ela vai em busca daquela única moeda. Ela não vai se importar com a quantidade maior que está em mãos. Ela vai em busca daquela única moeda que ela perdeu. Porque ela entendeu, não adianta eu ter quantidade maior em mãos, mas eu não me importar com aquilo que eu perdi. Tenho que me importar com aquilo que eu perdi, e não com quantidade. Olha que interessante, olha a lição que essa mulher dá pra gente. É interessante que se você olhar para essa parábola, percebe que o que cai é uma moeda. Facilmente a moeda caiu, mas para encontrar a moeda foi um processo. Porque percebe, acendeu a lâmpada, varreu a casa, procurou com muito empenho até que ela achou, até que ela encontrou. Percebe que o que fez ela encontrar foi ela persistir por aquilo que perdeu, por aquilo que ela havia se perdido. Olha que interessante, foi a persistência. A persistência que te faz encontrar aquilo que você perdeu. Persevera, não desista. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha a perseverança que essa mulher teve na moeda que perdeu. Ela acendeu a lâmpada, ela varreu, procurou, até que ela encontrou. Porque a Bíblia diz que todo aquele que procura, encontra. Talvez você perdeu a presença de Deus, mas tenha perseverança, faça perseverança, tenha perseverança como essa mulher teve, que você vai encontrar aquilo que você perdeu, você vai encontrar a essência que você tinha. Só que percebe, a mulher teve que limpar. Quando ela varre a casa, quando ela passa a vassoura, quando ela faz uma faxina na casa, ela encontra a moeda que ela havia perdido. Você só vai encontrar valor, você vai encontrar aquilo que você perdeu quando você decidir limpar. A decisão é sua de limpar. O que está escondendo é a sujeira, o pecado esconde. O pecado, ele não deixa você ver o valor que você tem. Você tem o valor, mas o pecado está escondendo. Agora quando você decidir remover, quando você decidir limpar, você vai ver o valor que você tem.
Jesus é a luz do mundo, você tem que se aproximar da luz. Independente da sua situação, você tem que se aproximar. Porque a luz, ela vai expor para você, ela vai mostrar o quão sujo você está. Se aproxima da luz, se aproxima de Jesus. Independente da situação, porque Jesus ele vai mostrar para você o quão dependente dele você é. Reflita nisso. Em nome de Jesus, seja como essa mulher. Vai a casa, que você vai encontrar o valor dentro de você. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.